Pronto, pessoal, a gravação foi iniciada. Hoje é dia 3 de julho e são 20h41 e estamos fazendo excepcionalmente a aula de hoje pelo GoToWebinar. Estou fazendo essa apresentação breve para as pessoas que vão aparecer depois. Na aula de hoje está apenas Carlos aqui conectado. Carlos, está na escuta? Ok. Paulo, essas questões que envolvem gotejamento, tem algumas Sim. soluções na internet por derivadas, você aceita? Com certeza. Se for alguma questão que envolve a necessidade de derivada, ou puder fazer de duas maneiras e derivada for uma delas, com certeza. Então eu vou tentar fazer por derivada, porque aí já é uma aplicação do que a gente está fazendo em cálculo. Mas observe que veja se a questão permite usar a derivada, tá? Porque a derivada você pode utilizar em funções simples ou mais complexas, depende se aquele problema se aplica ou não derivada. Mas se aplicar, são pode. São questões que envolvem gotejamento, eu já vi a solução Entendi. no YouTube. Aí eu estou perguntando se a gente pode utilizar, se vai ter algum Pode. problema. Não tem problema nenhum. Ok. Laércio, beleza? Tá vendo aí claramente o PDF? Positivo. Pronto. Então, qualquer momento, levanta a mão aí. Eu vou tirar um instantâneo aqui. Tá? Então, a sessão que a gente está começando aqui é a sessão 14.2. No outro livro, que eu não tenho aqui, eu vou até dar um jeito de comprar ele, porque a biblioteca está em reforma. Eu não sei se é também capítulo 14, eu acho que sim, tá? Mas as questões elas mudam de ordem. Então, eu não vou fazer algumas questões, tá? Porque são muito simples. Eu indico como fazer e vocês fazem depois. Então, fazendo um biscate, você foi solicitado a transportar uma barra de ferro de 85,8 centímetros de diâmetro e 85,8 centímetros de comprimento e 2,85 de diâmetro, de um depósito até um mecânico. Você precisará usar um carrinho de mão? Bom, uma questão bem simples, que só envolve densidade. Você só precisa lembrar que densidade é igual a massa sobre volume. No nível médio, se você for estudar para o livro de nível médio, a fórmula é densidade D é igual a massa dividido pelo volume. Se você for estudar pelo Jung Friedman, ele utiliza ρ igual a massa dividido pelo volume. Se você for estudar por algum outro livro, às vezes é μ, que é igual a massa dividido pelo volume. Tudo quer dizer a mesma coisa, quer dizer densidade. E você tem que lembrar que no sistema internacional, a unidade padrão é o quilograma por metro cúbico. Então, basicamente, tem que usar essa fórmula aí para densidade. E aí ele deu para você uma barra de ferro. Tá? Aí você tem que saber, na prática, se você precisa ou não usar um carrinho de mão. Tá? Ele deu a dica aqui, mas nem precisar da dica, né? Basta que você calcule o peso da barra. E para saber o peso da barra, você vai ter que saber a massa da barra. Então, massa é igual a densidade, vou usar a notação do Friedman, ρ vezes V. Pronto. Você vai ter que saber qual é o volume da barra e qual a densidade da barra. Como é um livro de nível superior, você não vai encontrar alguns dados na questão. Então, por exemplo, ele não vai te dizer, ele disse que a barra é de ferro, mas ele não te disse qual é a densidade da barra de ferro. Você vai ter que pesquisar em algum lugar e encontrar. Então, você vai em algum lugar, pesquisa qual é a densidade da barra de ferro e calcula o volume da barra de ferro. É só você calcular o volume do cilindro. E aí vocês sabem que o volume do cilindro é igual à área da base multiplicado pela altura. Então ele te deu o diâmetro da base, e aí não pode confundir diâmetro com raio. Você então calcula aqui o raio, ou usa através do diâmetro se você quiser. Calcula o volume do cilindro, multiplica pela densidade, você acha a massa. Laércio e Carlos estão com a mão levantada. Vamos lá? Laércio. Era só para informar que eu estou com o Friedman, edição 12. Se alguma... Para qualquer coisa que necessitar aí, que se eu quiser fazer alguma comparação, eu estou com ele aqui. Ah, tá. Peguei antes da biblioteca ser reformada. Ah, tá, beleza. Não, eu não vou nem me situar por ele. Algumas questões do 10 são iguais à do 14. Mas nem todas são. Vocês estão escutando, Laércio, uma música de crente agora? Estou ouvindo.
Uma música ao fundo, eu não sei, não reconheço qual é, mas é uma música ao fundo aí. Tá muito alto? Um pouco. Mas não Nossa. chega a incomodar não. Sacanagem. Pera aí, deixa eu trocar o headset aqui. Na hora que eu começo a merda da aula. Normalmente isso não acontece aqui, velho. Mas hoje alguém resolveu usar o... Bom, eu troquei aqui o headset, tá? Tá com ruído na transmissão de Laércio. Deixa eu só perguntar aqui a Carlos. Carlos, eu troquei o headset aqui para um outro que supostamente captura o som mais próximo da boca. Melhorou? Carlos? Ok. Tá, Não tá me incomodando, não. Tá não? Mas não. você tá ouvindo agora? Agora tá limpo. Tá limpo? Agora tá limpo. Tá mais limpo do que antes? Isso. Não Certo, tá dando pra ouvir a música mais, não. certo. Melhorou aí, Laércio? Laércio tá com o microfone. Diga, Charles. Já limpou meu microfone já? Agora deixa eu ver. Tá me Bom, escutando? sim, estamos escutando. Alto e claro. E agora ficou melhor? Melhorou. Pronto, então é isso aí. Qual foi o caso? Cheguei agora, foi mal atraso, eu tava na casa da minha namorada, eu me atrasei um pouco. Não, tudo bem. A gente tava vendo se você chegava, se mais alguém ia chegar, mas só deu sinal de vida você, Carlos e o Laércio. O Wagner falou que não ia, o Rodrigo falou que não ia. O Diego não conseguiu falar, o Ednei também não. E vamos nessa. Tranquilo, só foi resolvida essa primeira questão, não foi? Nem foi resolvido ainda. A gente estava batendo um papo aqui, na verdade, eles estavam falando sobre cálculo. E eu estava pedindo a vocês que se cadastrassem no ambiente lá, mas eu já percebi que você já fez isso no ambiente de aprendizagem. já. Você já se cadastrou, você, o Carlos e o Diego. E aí eu postei a aula passada, a lista de mecânica dos fluidos, e a gente pegou o Friedman aqui para resolver algumas questões. Pronto, tranquilo, eu vou pegar aqui uma caneta e um caderno para resolver a questão. Pronto, vou silenciar aqui, aí vamos aqui silenciar do microfone todo mundo. Retomando aqui então. Bom, esse microfone ele parece que é um pouco melhor do que o primeiro, porque supostamente ele captura somente o áudio que está muito próximo da boca. Bom, desligaram também o som, agora vai ajudar mais ainda. Bom, então basicamente você tem que calcular o volume do cilindro, que é a área da base multiplicado pela altura. Ele dá para você quem é o diâmetro, e aí a área da base vai ser a área de um círculo, né? Que pode ser πr ao quadrado ou π vezes o diâmetro ao quadrado dividido por 4 vezes h. A partir daí é só substituição de fórmula. Calcula qual é o volume do cilindro, multiplica o volume pela densidade do ferro que você vai encontrar e com isso você encontra qual é a massa e você conclui se você vai ou não levar isso ao mecânico. Não vou concluir aqui porque vocês podem fazer isso sem grande dificuldade. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar, tá? Algumas questões eu não vou finalizar, por serem questões bastante óbvias, tá? Eu estou fazendo isso somente para a gente lembrar algumas expressões que vocês têm que saber, tá? Do tipo assim, se me perguntar na hora da prova, pode ser que eu não responda. Essa questão aqui, por exemplo, a questão 14.2. A Lua possui massa disso aqui e raio igual a 1.740 km, que é a densidade média. Bom, o único detalhe que nessa questão se eu sei que densidade é massa dividido pelo volume, é você calcular qual é o volume da Lua.
E o volume da Lua é o volume de uma esfera. E aí você precisa lembrar que o volume de uma esfera é 4π, 4 terços de π ao cubo. Tá? Ou 4π ao cubo sobre 3, tanto faz. Então ele te dá qual é o raio da Lua. Você calcula qual é o volume da esfera, aqui qual é o volume da Lua. Divide a massa pelo volume e você vai achar a densidade média da Lua. Pronto, matou a questão. 14.3. E aí, de novo, a questão de densidade. Nesse caso aqui, acho que nem precisaria fazer. Tá? Você quer comprar uma peça retangular de metal com massa disso e dimensões disso. Quer saber se o metal é ouro. Então, nesse caso aí, basta que você calcule o volume disso. Isso aqui é marcado de texto, não sei se é. Calcula o volume dessas dimensões aqui. Cadê o marcador de texto que tinha aqui, rapaz? Editar. Bom, não sei. Você calcula então a... Está bloqueado isso aqui para edição. Por alguma razão que eu não sei qual é. Acho que é o texto que está bloqueado para edição. Ele não está permitindo... Ah, tá, já sei o que é. Eu sou uma anta. Não estou conseguindo marcar porque esse texto não está no formato texto, está no formato imagem. E eu não estou conseguindo riscar sobre a imagem neste programa. Então, eu estou tentando usar um recurso que é de texto num programa que está feito como imagem, mas eu não estou conseguindo fazer. Então, SS também é muito fácil, dá para você fazer sem grande dificuldade. Aí vamos agora para as questões envolvendo pressão em um fluido. O bom do Friedman, em comparação com os outros livros, tá, é que, para quem está começando, ele divide bem os capítulos, então você sabe exatamente o que fazer. Então, nessa questão daqui que ele pede a pressão num fluido, todo problema que pede pressão num fluido, você tem que apenas ter cuidado com o que ele está perguntando. Se ele pedir para você pressão manométrica, é sempre a pressão absoluta, excluindo aí a pressão atmosférica. Então, no caso de você ter pressão no fluido, Charles. Diga, Charles. Charles? Não, já passou, era lá atrás, naquela que você... Oi, professor. Posso voltar, diga aí. Essa aqui não? Não, aquela questão que a gente faz. Não, já passou. No caso ali eu teria que transformar de milímetro para metro cúbico, né? Ah, sim, aqui... Sim. Aqui o único detalhe é justamente esse, né? Lembrar das transformações. Que ali você vai estar... Ou eu transformo em grama e aqui em centímetro cúbico, ou metro cúbico por quilograma, né? Por quilograma por metro cúbico. Exatamente. Só isso já nem servia mais. Não, sempre serve. Aqui é o mesmo esquema de sala de aula. A gente vai e volta, se necessário. Tranquilo. Fique à vontade aí. Então, aqui o único detalhe é transformar de metro cúbico, de milímetro para metro cúbico, que seria o melhor. Lembrando que 1 metro cúbico equivale a 10 a sexta milímetro cúbico. A relação é 10 a sexta ao invés de 10 a terceira, já que está elevado ao cubo. É só esse detalhe. Certo? Ok. Pronto. Beleza, Carlos e Laércio? Tudo tranquilo aí, né? Baixa na mão de Charles. E voltando então para lá. Pressão em um fluido. Toda vez que ele falar pressão em um fluido, o único cuidado que você tem que ter é qual é a pergunta. Se for pressão total, pressão absoluta, você vai usar o teorema de Stevin. Mas se ele falar pressão manométrica, é somente a pressão hidrostática. Então, a pressão hidrostática, nós vimos que a expressão que calcula pressão é igual a densidade, no Friedman ele usa como ρ vezes G vezes H. Normalmente eu escrevo D, tá? Se em algum caso eu trocar ρ por D, aí relevem.
Então, pressão hidrostática é isso aqui, é a pressão de um fluido. Essa também é a pressão manométrica. A gente exclui a pressão atmosférica. O teorema de Stevin ele praticamente mede a pressão total, que leva em consideração o ar que está sobre este fluido. Então, se você tiver um recipiente dentro de um certo lugar e você pergunta qual é a pressão total, eu uso o teorema de Stevin, que estabelece que a pressão total é igual à pressão atmosférica somado com a pressão hidrostática, que é ρ, densidade vezes gravidade vezes altura. Então, na prática, o teorema de Stevin calcula a pressão total. Sempre que ele falar para você pressão manométrica, você vai utilizar apenas a pressão hidrostática. Você vai desprezar o ar que estiver sobre aquilo que você estiver calculando. Então, pressão manométrica é somente a pressão hidrostática. Então, nesse caso aqui, ele fala, um barril contém uma camada de óleo de 0,120 metros flutuando sobre a água com uma profundidade igual a 0,250 metros. A densidade do óleo é igual a 600 gramas por metro cúbico. Qual a pressão manométrica na interface entre o óleo e a água? Então, existe uma camada de óleo. Então, o barril contém uma camada de óleo. Então, seria primeiro tem o barril. Vou tentar desenhar aqui certinho. Desenhar não seria necessário, porque é muito intuitivo. Então, tem uma camada de óleo que está sobre aqui. Opa, Ctrl Z. Tem alguns recursos aqui que ajudam. Então, seria aqui a camada de óleo. Flutuando sobre a água com uma profundidade igual a 0,250. Agora ficou na dúvida da interpretação aqui. A pressão manométrica na interface água e óleo agora bateu uma dúvida aqui na interpretação, e aí vocês podem me ajudar, que é se isso aqui seria a água, o restante aqui seria a água, né? Dentro do barril. Laércio levantou a mão, peraí que eu levanto a mão de Laércio aqui, de Carlos Cruz. Esse negócio está muito longe do meu olho. Diga, Laércio. Pelo que eu entendi, a camada de óleo é de 0,120 metros. Sim. E essa distância de 0,250 é do fundo do barril para o óleo. De baixo para cima, entendeu? Sim, é o que eu botei aqui. Fora de escala, mas foi o que eu botei. Beleza. Era só isso mesmo. É isso mesmo. É porque, na verdade, na minha leitura inicial, isso aí é português, é leitura e interpretação de texto. O barril contém uma camada de óleo flutuando sobre a água. Então, quem está flutuando sobre a água é a camada de óleo. Então, a camada de óleo flutua sobre a água. Essa camada aqui tem uma altura igual a 0,120 metros. E a outra, aí está completamente fora de escala, porque seria aproximadamente o dobro, tá? Tem uma altura igual a 0,250 metros. Então, seria mais ou menos o dobro nesse tamanho que eu botei aqui. Então, se você quer calcular isso aí, você vai calcular que a pressão manométrica, e claro, a pergunta teria que ser essa mesma, bastava continuar lendo a questão. A densidade do óleo é isso aqui. Qual a pressão na interface? Então, eu quero saber a pressão aqui. Então, a letra A, basta você calcular que a pressão manométrica devido ao óleo vai ser igual à densidade do óleo vezes a gravidade vezes a altura. Quando ele pergunta qual a pressão manométrica no fundo do barril, é a pressão das duas coisas. A pressão no fundo do barril vai ser igual à pressão devido ao óleo, somado com a pressão devido à água. E aí, nos dois casos, você vai utilizar a expressão para calcular a pressão hidrostática, que é densidade vezes gravidade vezes altura. Aqui a densidade é do óleo, gravidade vezes a altura do óleo. E no outro você vai usar a pressão manométrica da água, que é densidade vezes gravidade vezes a altura da água. De novo, é só substituir e fazer as contas. Nesse caso aqui, está tudo no sistema internacional.
então você não precisa se preocupar com absolutamente nada. A única informação que ele não deu e que você precisa é a densidade da água, que não precisa dar. A densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico, ou a densidade da água, ρ da água, é a mesma coisa que 1 grama por centímetro cúbico, por definição, e é a mesma coisa que 1000 quilogramas por metro cúbico. Então, se você for utilizar no sistema internacional, o ρ da água é esse aqui de baixo. Se for usar em grama por centímetro cúbico, é esse aqui de cima. Substitui, soma um com o outro e já foi. Você encontra aqui a resposta. Carlos, estava com a mão levantada? Diga, Carlos. Ouvi, era justamente isso que eu ia falar. O quê? Em relação à sua dúvida da leitura. Ah, sim, da leitura. Ok. Beleza, então, valeu. Charles? Charles? Não, comigo também foi a mesma coisa. Foi. Não, você já tirou minha dúvida já. Certo, então. Eu ia falar Fechando. que você já disse. Certo. Laércio? Professor, tá certo mesmo essa densidade da água? Dá? Por quê? Porque assim, 1 grama porque o que está em cima tem que ser igual ao que está embaixo, não é isso? Sim. Porque 1 grama por centímetro cúbico vai ser igual a 1000 quilogramas por metro cúbico, tá certo mesmo? Tá. Vamos ver? Então, vamos lá. Vamos converter 1 grama por centímetro cúbico. 1 grama por 1 centímetro cúbico. Vamos converter isso para quilogramas por metro cúbico, certo? De grama para quilograma, se multiplica por quanto? Por 100, não é isso? Por 100? Não. Quilograma é sempre 1000. Então, de grama para quilograma, você vai multiplicar, vai dividir por 1000. Então, grama para quilograma, você multiplica por 10 elevado a menos 3. Então, 10 a menos 3 quilogramas é o fator de multiplicação. Então, quando você quer transformar, deixa eu até tirar esse vezes daqui. Quando você quer transformar de grama para quilograma, você vai dividir por 1000. E dividir por 1000 é o mesmo que multiplicar por 10 a menos 3. Não é isso? Não é isso, Laércio? Correto. Pronto. Agora você quer transformar de centímetro cúbico para metro cúbico. Tá? Então, eu quero fazer essa transformação daqui. Ó. E como é que eu faço a transformação de centímetro cúbico para metro cúbico? Carlos Cruz, como é que transforma de centímetro cúbico para metro cúbico? Multiplica por quanto? Carlos levantou a mão e desistiu. Charles Natan. De centímetro cúbico para metro cúbico. 10 a menos? 10 a menos 6. A menos 6. Tá, Laércio? Então, o detalhe aqui é esse. É você lembrar que quando vai transformar de centímetro cúbico para metro cúbico, é 10 a menos 6 o fator de multiplicação. E é fácil você lembrar disso se você pensar assim, ó. 1 metro cúbico, 1 metro, ele corresponde a 100 centímetros, ou seja, 10 elevado ao quadrado centímetros. Tá? Isso é 1 metro. 1 metro é 100 centímetros, 1 metro é 10 ao quadrado centímetros. Se você tiver metro cúbico, você pega esse fator aqui e eleva ao cubo, pega esse fator aqui e eleva ao cubo. Ou seja, 1 metro cúbico é 10 elevado a sexta centímetro cúbico. Então, como 1 metro cúbico é igual a 10 elevado a sexta centímetro cúbico, na hora que eu transformo de metro cúbico para centímetro cúbico, eu multiplico por 10 a sexta. Se eu fizer o inverso, eu vou multiplicar por 10 elevado a menos 6. Então, quando você coloca o 10 a menos 6 aqui, e você faz essa conta, isso aqui então vai dar 10 a menos 3 dividido por 10 a menos 6, que é 10 elevado à terceira. E 10 elevado à terceira, quilogramas por metro cúbico. É muito comum os alunos confundirem essa transformação, achando que achando que o correto aqui deveria ser 0,01 kg por metro cúbico. Você transforma o grama e esquece de transformar o centímetro para metro cúbico. São duas transformações simultâneas. Você está transformando o grama para quilograma, que o fator multiplicativo é 10 elevado a menos 3, mas você também está transformando o centímetro cúbico para metro cúbico,
que o fator multiplicativo é 10 a menos 6. Então, você divide por 1000 em cima e divide por 1 milhão embaixo. Por essa razão é que o fator aqui é 10 elevado à terceira. Então, Laércio, esclarecida a dúvida? Esclarecido, valeu, professor. Pronto. Então, é só substituir aí e foi. Próxima questão, vamos ver aqui. 14.6. Tem alguém me ligando aqui no celular, mas claro, assim como na sala de aula real, nada de celular. Ctrl V. Bom, um veículo esportivo vazio pesa 16,5 kN. Cada pneu possui uma pressão manométrica igual a 205 kPa. Qual é a área total de contato dos 4 pneus com o pavimento? Suponha que as paredes dos pneus sejam flexíveis, de modo que a pressão exercida pelo pneu sobre o pavimento seja igual à pressão existente no interior do pneu. Depois ele pergunta qual é a área total, considerando a mesma pressão manométrica, quando o peso total dos passageiros da carga é igual a 9,1 e da carga é igual a 9,1 kN. Então, ele dá qual é a pressão manométrica, dá qual é o peso total e quer saber qual é a área total de contato dos 4 pneus. Então, a gente sabe que, nesse caso, a única coisa que ele quer que você aplique é a definição geral de pressão. Você sabe que pressão é igual a força dividido pela área. E aí, o veículo lá que está sobre o pavimento, ele tem um peso total. Vou desenhar o veículo como sendo, sei lá, porque a forma de desenhar aqui nessa porcaria, eu estou pegando o jeito, mas ainda não estou no jeito. E como eu tenho mania de desenhar tudo, embora não seja tão necessário, então desenhar aqui meu Ford Ka. Você vai considerar então que existem 4 pneus e que você quer saber quem é a área total. Então você vai botar aqui pressão é igual a força dividido pela área total. Como ele dá para você qual é a pressão manométrica que existe em cada pneu, então cada pneu tem uma pressão manométrica igual a isso aqui. Quer dizer então que a força na prática vai ser dividido pelos 4. Então você pode dizer assim, olha, eu posso calcular qual é a área referente. Aí tem várias formas de fazer, tá? Aí fica a gosto do freguês. Você pode considerar a área de um pneu só, e aí se for sobre a área de um pneu só, você vai calcular o peso dele dividido por 4, então a força dividida por 4, calcular a área de um pneu e depois multiplica por 4. Ou faz o inverso. Então eu posso fazer, eu tenho 16,5 kN, então a força aplicada é igual sobre cada pneu. Vamos explicitar qual é a minha opção. Então, sobre cada pneu, nós temos uma força, que é a força-peso, que vai ser igual a 16,5 kN, tá? 1000 newtons aqui. 16.500 newtons dividido por 4. Então, eu acho a força sobre cada pneu. Eu sei que pressão é igual a força dividido pela área. Então, a área vai ser igual a força dividido pela pressão. Você vai utilizar a força medido em kilonewtons. Você vai utilizar a pressão medida em quilopascal. Se você usou quilonewton e quilopascal, a área tem que sair no sistema internacional. E no sistema internacional você vai achar a área medido em metros quadrados. Tá? O quilonewton com quilopascal fica newton por pascal. Em newton por pascal, a unidade final vai ser metro quadrado. Com isso, você acha a área de um pneu. Achando a área de um pneu, você multiplica por 4 e você acha qual é a área total. Porque ele pergunta aqui, qual é a área total de contato dos 4 pneus. Então, você calcula de um pneu, depois multiplica por 4 e acha a área dos 4. E é uma opção de fazer sobre cada pneu. Você podia também, se quisesse, imaginar o conjunto como um todo e calcular direto a área dos 4 como sendo uma coisa só. Foi a minha opção, fazer sobre um pneu e tá resolvido não, né? Está indicado como resolve. Na letra B,
que ele pergunta qual é a área total, considerando a mesma pressão manométrica, e quando o peso total aumenta, né, de 9,1, você vai somar isso ao peso do veículo e vai recalcular para ver qual é a diferença da área total. Alguém levantou a mão e baixou, não vi quem foi aqui. Acho que foi Charles. Desistiu de falar, Charles? Deixa eu abrir aqui o microfone. Desistiu, Charles? Desisti, por isso que eu baixei. Certo, beleza então. Bom, tá indicado. A minha preguiça de fazer conta não vai, tá? Mas aí vocês, o raciocínio dado, fazer conta, a calculadora faz. Próximo. Deixa eu olhar aqui se tem alguma mais interessante nessa de densidade. Aí vou para a densidade de líquidos. Você está projetando, cadê? Eu não fiz essas questões antes, tá? Quer dizer, se eu fiz antes, já... Merda. Quando eu estou usando o mouse, ele está passando mais do que o que deveria. Aqui. Você está projetando um sino de mergulho para aguentar a pressão da água do mar até uma profundidade disso. Aí não preciso fazer, né? Qual é a pressão manométrica nesta profundidade? Despreze as variações da densidade de água do mar. Então, você está projetando um sino, sabe qual é a profundidade e quer saber pressão manométrica. Pressão manométrica, eu acho que eu tenho como escrever sobre isso aqui. Draw, normal, pen. Consigo escrever? Acho que consigo. Quer saber pressão manométrica, então, é horrível. É igual a densidade vezes gravidade vezes altura. É só substituir nessa expressão daí. Bom, o aplicativo, eu percebi agora aqui que ele tem alguns recursos que eu não estava usando, mas tem os recursos de dar ênfase, tá? Que eu não estava usando. E tem um recurso de escrever. Só que o recurso de escrever, ele é uma porcaria. Ele não presta. O melhor recurso, na verdade, é o Spotlight, que é apontar, quando eu precisar apontar. Mas eu acho que o Spotlight... Deixa eu fazer um teste aqui agora. Que eu não sabia como fazer. Não faz não. Ou eu faço Spotlight, aponto, ou eu escrevo. Não existem as duas opções ao mesmo tempo. Bom, voltando para o normal aqui. Vivendo e aprendendo. E vocês servindo de cobaia. Merda. Eu esqueço que eu não posso usar o mouse para deslocar a tela. Tem que ser no scroll. Bom, então essa aqui não precisa fazer. Essa também não. Bom, o líquido manométrico indicado na figura 14.6. Eu vou olhar qual é a figura 14.6 para a gente... O ruim desse livro, 14.10, é que as figuras não ficam logo abaixo da questão. Figura 14.6. Deus é mais, está lá em cima. Page up. Isso aqui, na verdade, foi uma falha minha, tá? Como não estava programado isso hoje, eu já devia ter deixado as questões que eu ia fazer engatilhadas. Porque aí, se elas ficam engatilhadas, é só resolver. E aí não precisa ficar passando para lá e para cá, como eu estou fazendo aqui agora. Hoje foi um dia 14.5, 14.6. Eu imaginei que 14.6 devia ser algum tipo de manômetro tubo em U. Então, deixa eu copiar aqui a figura que ele está mandando. Ctrl V. Está aqui a figura 14.6. E copiar a questão. Que é a 14. Cego aqui, 14.9, achei.
Bom, tá aí. O líquido no manômetro do tubo aberto indicado na figura 14.6a é o mercúrio. Y1 igual a 3 centímetros. E Y2, 7 centímetros. Então, Y1, Y2. A pressão atmosférica é igual a 980 milibares. Qual é a pressão absoluta no tubo, no fundo do tubo em forma de U? Qual é a pressão absoluta no tubo aberto a uma profundidade de 4 centímetros abaixo da superfície? Qual a pressão absoluta do gás no tanque? Qual a pressão manométrica do gás em Pascal? Bom, aqui ele está dando para a gente a pressão atmosférica em milibares. Tá? Esse milibares, eu, por exemplo, agora não saberia dizer a vocês como é que faz a transformação. Mas, para nossa alegria, nós temos o Google aberto e a gente pode perguntar como é que transforma de bar para Pascal. Existe uma relação de transformação que eu não lembro agora, bar, Pascal. E o Google sabe todas as coisas. Então, milibar para Pascal, converter, existem alguns sites que fazem logo a conversão direto, caso você queira. Então, aqui ele te dá a relação do sistema métrico, bar, megapascal e por aí vai. Então, eu tenho de 1 bar, milibar, 1 milibar para Pascal. 1 milibar é igual a 100 Pascal. Então, está aqui a informação dele aqui. Ó. 1 milibar é igual a 100 Pascal. Então, o Converter Word foi uma que apareceu logo aqui na cara. Então, bar é uma outra forma que você tem de medir pressão. No sistema internacional é o Newton por metro quadrado ou Pascal, que é a mesma coisa. Mas você tem várias outras unidades, como bar, como aqui as outras aqui. Pressão, né? Então, você tem o Pascal, o bar, e aí tem as unidades do sistema inglês, que é o PSI, que é o mais comum. Na hora que a gente vai encher o pneu do carro, a gente coloca isso em PSI, que é o libra por polegada quadrada, que são os mais comuns. E tem também quando você compara com a água, que é pouco comum de ser utilizado, com o mercúrio, que é muito comum. Você pode medir também em milímetros de mercúrio, em centímetros de mercúrio ou em Torricelli. E você pode medir também em ATM. Então, esse site aqui, a de conversão, dá de uma coisa para outra. Então, 1 milibar, pela conversão aqui, ele é 100 Pascal. Tá? Numa prova, quando é fora do sistema internacional, a gente dá esse fator de conversão normalmente. Então, 1 milibar é igual a 100 Pascal. Pronto, a informação dada. Ele quer saber, então, qual é a pressão absoluta no fundo do tubo em forma de U. Então, a pressão aqui no fundo. Se ele quer saber a pressão aqui no fundo, aí você vai ter que usar uma das informações. Ou a informação que tem aqui sobre o gás, que vai ser a pressão que existe sobre este gás. É a pressão sobre este gás somado com a pressão deste líquido. Ou você vai usar do lado de cá, mesmo nível, mesma pressão. Isso é uma das consequências do teorema de Stevin. Então, você pode calcular aqui ou pode calcular aqui, que tanto faz. Então, quais são as duas opções que a gente tem? A pressão no fundo vai ser igual à pressão que existe sobre o gás mais a densidade ρ vezes G vezes Y1. Inclusive, ele escreve aqui. Ó. Ou você calcula a outra pressão aqui no fundo, que vai ser igual à pressão atmosférica, porque se o tubo aqui está aberto, o que está aqui em cima é a pressão atmosférica, tortinho, certinho, PATM, mais ρ vezes G vezes a outra altura, que no caso aqui é o Y2. Bom, como a informação que ele dá para a gente é justamente a informação da pressão atmosférica, então você vai utilizar a informação referente à pressão atmosférica. Minha sugestão, tá, é sempre trabalhar no sistema internacional. Então você pega esse 980 milibares aqui
e converte para o sistema internacional. Então, se 1 milibar é 100 Pascal, você multiplica isso por 100, você converte para o SI. E transforma os centímetros que aparecem aqui também para Pascal. Ele disse que o líquido é mercúrio, e uma informação que não está dada aqui é que a densidade do mercúrio, então, informações, PATM é igual a 980 milibar. E nós sabemos que para transformar de bar para Pascal, de milibar para Pascal, você vai multiplicar por 100. Então, isso aí vai dar 0,0 Pascal. Tá? Que é 9,8 vezes 10 elevado à quarta, que é aproximadamente 1 vezes 10 elevado à quinta, tá? Dá 9,8 vezes 10 à quarta, que é aproximadamente 1 vezes 10 à quinta, que é o valor da pressão atmosférica no nível do mar, que a gente considera o padrão. Você vai ter que converter também isso aqui de centímetro para metro, e vai ter que lembrar que a densidade do mercúrio, ρ do Hg, ele é 13,6 gramas por centímetro cúbico. E aí, se você quiser passar para o sistema internacional, você vai multiplicar por 1000, que vai dar 13.600 quilogramas por metro cúbico. Y1 e Y2 são dados. Aí, de novo, é só substituir, apertar a calculadora. Charles e Laércio. Diga, Charles. Professor, eu acho que dá para achar essa pressão aí no fundo, nessa parte do U aqui, sem precisar de densidade, sem precisar de nada. Você faria o quê? Regra de Sabe o que 3? eu faria? Porque eu não tenho a relação de que 1 atm é igual a 760 milímetros de mercúrio. Sim. Se o fluido que já está aí é mercúrio, eu pego essa relação, eu pego 760, que é a pressão em atm, certo, mais a altura da coluna, que vai ser o quê? Y2 vai ser igual a 7 centímetros, né? Então é 7 centímetros de mercúrio, que vai ser o mesmo que 70 milímetros de mercúrio. Então certo. 760 mais 70 vai dar 830. Aí eu Certo. pego a relação. Aí eu pego a relação 1 atm, né? 1 vezes 10 à quinta Pascal. Sim. Aí eu boto 1 vezes 10 à quinta está para 760, assim como x está para 830. E aí faço a relação e acho. Sim, perfeito. Dá para também. Ou você trabalha tudo no SI, que é o costume dos físicos, ou essa outra forma de você fazer está perfeito. Você, ao invés de passar e usar a fórmula de pressão absoluta, a partir da densidade, e passando tudo para o SI, você trabalhou com tudo ele no sistema internacional e fez uma regra de 3, já que o líquido que está aqui é mercúrio. Está perfeito sua isso, o mercúrio é a própria unidade de pressão nesse caso. Sim, o líquido. Você faz toda a conta sabendo, ao invés de usar a informação que ele te deu. Agora tem um problema só, né? Porque assim, a gente sabe que é 760 milímetros de mercúrio, e isso dá no nível do mar. E no nível do mar, quando você faz essa conta, essa pressão atmosférica, quando a gente faz essa conta, quando a gente faz essa conta, isso não dá esse valor que ele botou aí. Esse valor que ele botou aí, 980 milibar, ele vai dar 0,98 vezes 10 à quinta Pascal. Quando a gente faz a conta, não dá 0,98, ele dá 1,0 alguma coisa. A gente considera que no nível do mar é 1 Pascal. O erro seria esse, porque não está no nível do mar. Isso. O nível que ele dá aqui de pressão atmosférica é como se ele estivesse um pouco acima do nível do mar, que a pressão está menor. Acima diminui, né? Isso. Então, a diferença seria somente essa. Mas o seu raciocínio está perfeito se você comparasse ali que no nível do mar, a pressão atmosférica seria igual a 760 milímetros de mercúrio. Tá? Só que não é no nível do mar, e esse lugar que ele está dando é um pouco acima do nível do mar. Entendi. Então eu tenho que transformar aqui 980 milibares em Pascal. Mas você podia também transformar de milibar para centímetros de mercúrio. Como é que eu faço isso mesmo? Bom, aí vamos, cadê? Qual foi o site que eu abri? Eu não lembro. Converte o Word. Eu quero transformar de milibar para
milímetros de mercúrio. Milímetros de mercúrio? Aqui. É. 0,75 o fator. É uma casa decimal. Aqui, Pronto, ó. aí só eu pegar isso e... É 0,75 o fator. Então 1 milibar é 0,75 milímetros de mercúrio. Ah, entendi. Ah, então só é multiplicar. Sim. Multiplica por 0,75 que você vai achar o valor em milímetros de mercúrio e faz o mesmo raciocínio que você fez. Pronto, tranquilo. Pronto. Valeu, professor. Laércio. Diga, Laércio. Eu só tenho uma dúvida, professor. No caso da interpretação. Por exemplo, Sim. tem o primeiro está fechado, que é onde tem o gás, e onde o gás está exercendo uma pressão para o fundo. Beleza? Certo, beleza. Do outro lado, você tem a pressão atmosférica. Então, Certo. para eu calcular a pressão do fundo, como o senhor colocou aí, a pressão do gás, eu vou somar com a densidade, a gravidade e a altura. E do outro Bom, lado, como está aberto, pela TM. O que eu quero Sim. saber é o seguinte, na letra C, ele pede qual é a pressão do gás. Se nesses dois pontos tem que estar em equilíbrio, a pressão do gás não é igual ao ATM, não? não. Ó, mesmo nível, mesma pressão, tá? O que você vai fazer aqui é o seguinte. A pressão do gás, observe que como o gás, deixa eu dar outra cor aqui de azul. Como o gás ele está impulsionando o líquido, tá? Nesse nível, para ele ficar com um nível mais baixo do que o lado de cá, quer dizer então que a pressão que existe sobre o do gás aqui, ela não é igual à pressão atmosférica. Ela é a pressão atmosférica somado com a pressão do mercúrio que esse gás consegue levantar. É como se esse gás estivesse empurrando isso aqui para que esse nível de mercúrio aumente. Então, na prática, a pressão do gás, tá? A pressão do gás, ela é igual à pressão atmosférica somado com a pressão desta coluna de mercúrio, que seria a densidade do mercúrio vezes a gravidade vezes o H, né? Vezes Y2 menos Y1. Então, isso é a pressão do gás. A pressão do gás é uma pressão maior do que a pressão atmosférica. Tanto é maior que a atmosférica que o gás consegue suspender o mercúrio aqui. Se ela fosse igual à atmosférica, o que aconteceria é o nível de mercúrio ficaria igual dos dois lados. Beleza, Beleza? beleza, entendi agora. Pronto. Charles. Charles, professor. diga. Oi. Eu levantei a mão, professor? Sim. Ah, eu que não baixei a mão. Beleza, então. Aí só pra gente... eu posso fazer isso, tá? Baixar a mão de todo mundo, ou vocês mesmos quando levantam e baixam a mão, porque senão a mão continua levantada aqui para mim. Pronto. Indicado, aí é substituir, comparar os valores e tal. Acabou o espaço aqui, eu preciso chamar um slide novo. Bom, tem uma vantagem também, tá? Tudo que eu fiz aqui nessa página, que eu chamo de quadro virtual, eu posso salvar no formato JPEG. Vou postar onde aqui? Alunos. Na área de trabalho, que é mais fácil de achar. Aula. Hoje são 3 de julho. 3 de julho. Parte 1. Bom, vou salvar em JPEG. Ele vai salvar no formato grandão. Ok. Qualidade 100%. Ok. Pronto, está salvo. Além de vocês terem depois à disposição o vídeo, assim como rolou o vídeo na aula passada, tem também à disposição a imagem com os rabiscos, que vai se guiar vocês depois na resolução. Diga, Lécio. Eu não sei o que está acontecendo, mas a minha tela está parada desde a hora em que o senhor estava iniciando a resolução. Eu estou conseguindo ouvir o senhor, mas a minha tela está parada. Deixa eu ver aqui. Pessoal, vocês também estão com o mesmo problema do Lécio aí? Deixa eu abrir aqui o microfone de Carlos. Carlos, sua tela está parada?
Deixa eu testar aqui. Não, tá normal. Você está vendo o que agora aí? Você tá vendo o quê? Desenho. Hã? Carlos, Carlos, está vendo o quê? mudou aqui o Tolkien, Paulo Vicente e Carlos Cruz. Não, a tela. A tela aparece pressão do fundo igual a pressão ATM, o último registro. Não, tá errado. Deixa eu interromper a gravação aqui e Ok. mostrar de novo. Dar um stop e voltar. Agora tá vendo o quê? Tá vendo o quê, Carlos? Agora, é volume do cilindro. Ah, beleza. Deixa eu ver agora com o Laércio aqui. Isso aqui é um bug que acontece de vez em quando, tá? E aí tem que chamar atenção. Isso já me aconteceu outras vezes. Laércio, tá vendo a tela mexendo agora aí? Tô Pressão vendo de um que tá fluido. mexendo no mouse. Pressão de um Perfeito. fluido. Eu estranhei porque quando o senhor estava me explicando, eu não estava vendo, estava parecendo que o senhor estava me mostrando no cilindro o movimento, só que eu não estava vendo nada, entendeu? Hã. E o senhor escreveu algumas coisas aí que na hora não deu nem pra eu ver, eu achei até estranho. E nem vi mais o mouse mexendo. Isso. Quando isso acontecer, tá? Mouse parou de mexer, tela parou de mexer, não estou escrevendo, congelou, avisa, porque isso é uma coisa que acontece, tá? É normal acontecer, já aconteceu algumas vezes comigo. Então o que eu expliquei para você foi isso aqui, ó, foi esse desenho que eu fiz aqui, ó, que a pressão que existe, esse desenho é essa fórmula, que a pressão que existe sobre o gás, ela é maior do que a pressão atmosférica, porque o gás está num nível mais baixo do que isso aqui. Quer dizer que o gás empurrando aqui, ele consegue empurrar essa quantidade de mercúrio, e além disso, acima do gás tem a pressão atmosférica. O que quer dizer então que a pressão do gás ela é igual à pressão que existe atmosférica somado com a pressão desta coluna de líquido. Caso o gás tivesse a mesma pressão atmosférica, caso fosse igual, quer dizer que o nível do líquido aqui seria o mesmo. E aí uma aplicação disso é a mangueira de nível, né? O pedreiro sabe que como dos dois lados do tubo existe a pressão atmosférica e que ela é igual, então quando você pega a mangueira de nível, você garante que dos dois lados vão estar no mesmo nível. Então na mangueira do nível é certo. O nível que tiver do lado de cá é o mesmo nível que vai estar do lado de cá, porque a pressão que está sobre é a mesma. Se a pressão for diferente, aquele que tiver maior pressão vai conseguir levantar do outro lado. Então foi isso que eu expliquei, Laércio. É o caso do mercúrio, que tem uma maior pressão. O gás. Do gás. Nesse caso, o gás deve estar aquecido e ter uma pressão maior, que é capaz de levantar uma certa coluna de mercúrio. Ok. Diga, Carlos. Aqui tem, você falou sobre a mangueira de nível, tem uma questão sobre essa no livro. No Pede livro? para dar a explicação. Pede para? Dar uma explicação de como funciona. Pronto. Inclusive é dos problemas desafiadores. Desafiadores? É aquele que a mangueira de nível tem um... 2 tampões. Certo. Depois a gente dá uma olhada nela. Deixa eu fechar aqui. Vamos voltar aqui para a nossa lista. Seguindo a sequência aqui, tá? 14.10, 14.11. Aqui tem um exercício interessante, que também é só aplicar a fórmula, tá? E aí fica como treino para vocês. Um curto-circuito elétrico impede o fornecimento de potência para um submarino, que está a 30 metros da superfície. A tripulação deve empurrar a escotilha com área de 75 metros quadrados e peso igual a 300 newtons para poder escapar do fundo do submarino. Se a pressão interna for igual a 1 atm, qual a força para baixo que deve exercer para abrir a escotilha? Então, basicamente, ainda é a aplicação de fórmula. Você vai ter que calcular qual é a pressão hidrostática que existe. A pressão hidrostática porque assim, a pressão total sobre a escotilha é a pressão atmosférica somado com a pressão hidrostática. Só que dentro do submarino já existe uma pressão de 1 atm, que é normal isso acontecer, porque as pessoas que estão lá no submarino precisam sobreviver.
tá? E nós estamos acostumados a conviver com uma ATM. Então, como já existe uma ATM dentro e uma ATM fora, na prática o que importa é apenas a pressão manométrica. E aí, sabendo essa pressão manométrica e sabendo que ela vai agir numa área de 0,75 metros quadrados, fica fácil você calcular qual é a força que precisa. Calcula a pressão, C área, C força, porque pressão é igual a força sobre área, força é igual a pressão vezes a área. Então, 14.11 fica para vocês fazerem. Vamos pular aqui de pressão, pressão, pressão. Vamos tentar fazer a 14.19, empuxo. Aqui também dá para fazer tranquilo, tranquilo. Empuxo. Vamos fazer aquele o 14.19. Que na semestre passado eu fiz algo parecido com esse. E eu fiz de um jeito. E Charles, eu lembro que ele propôs fazer de outro jeito. Eu não lembro mais qual foi o jeito que Charles propôs. Mas quase sempre eu proponho do mesmo jeito. Diga, Charles. Professor, essa lista de atividades está naquela página do Física Interativa, né? Esse aqui que eu estou fazendo? Na verdade, esse que eu estou fazendo, tá ele está em PDF, mas ele é o Friedman. Só que ele é a 10ª edição. Eu estou sem o Friedman. Você está com qual Friedman? Eu estou sem nenhum Friedman, que eu estou suspenso. Ah, tá. O Carlos, ele me mandou por e-mail, não, no pendrive. O Friedman, 10ª edição. Deixa eu ver qual o tamanho dele aqui. Eu mando para você o link. 317 megas. Velho. 317 megas. O que é que eu faço com isso? Bom, Carlos, se Carlos souber o link, de onde foi que ele baixou da internet. Ele manda o link para você. Deixa eu botar aqui ele em contato com você. Fale com ele aí. Carlos, diga para Charles aí onde você achou. Eu não tenho copiado, não, que eu copiei lá mesmo no trabalho, mas Laércio tem. Ele que passou inicialmente para todo mundo. Laércio. Tá vendo, Laércio? Então manda para meu e-mail o link, Laércio. Eu coloquei o link lá na internet, na página no Face. Eu coloquei antes da aula começar. Dá uma olhada lá. No Face? Isso. Eu coloquei os 3. Os 4. Deixa eu dar uma olhada aqui no Face. Pronto, então silenciei o microfone de vocês, baixei a mão. Bom, então eu estou usando o Friedman 10ª edição, porque como a biblioteca está fechada para reforma, eu estou sem o livro. E aí, consequentemente, eu estou usando o 10ª. Eu até ia comprar o 12ª, mas acabei optando por usar a 10ª que eu tinha no momento. Mas eu estou muito tentado a comprar o 12ª, até porque o 12ª é justamente o que eu tenho. Eu consegui baixar todos resolvidos. Então, isso acaba me poupando tempo na hora de converter os vídeos que vão para o YouTube, tal e tal. Então, achar esse livro resolvido todo foi massa, porque isso vai me poupar um tempo gigantesco na hora de fazer os vídeos que eu vou lá fazer para o curso de Física para Engenharia. Bom, aqui ele pede... Não, aqui não é empuxo, não. Ele pede pressão, pressão, pressão. Eu quero que tenha um empuxo. Porque, na verdade, eu pensei pelo desenho, né? Eu li o desenho. E aí, pelo desenho, eu acabei dizendo que era de empuxo, mas a letra A e B pede pressão, pressão. Letra C pede qual é a massa e a densidade do bloco. Vamos fazer. Eu acho que na letra C pode ser que tenha empuxo. A 18. Então, a 18 é 19. Abrindo. Mouse, sumiu o mouse, apareceu o mouse.
Bom, 14.18 diz: uma esfera de plástico é mantida submersa em um lago de água doce, amarrada em uma corda presa no fundo do lago. O volume da esfera é igual a 0,650 metros cúbicos e a tensão na corda é igual a 900 newtons. Calcule a força de empuxo exercida pela água sobre a esfera. Letra B, qual é a massa da esfera? Letra C, a corda se rompe e a esfera sobe até a superfície. Quando ela atinge o equilíbrio, qual é a fração do volume da esfera que fica submersa? Bom, então eu queria alguma de empuxo para a gente definir o que é empuxo primeiro, tá? A gente define que empuxo é dado lá pelo princípio de Arquimedes, e empuxo é uma força, tá? Primeiro, empuxo é uma força, e esse empuxo é igual ao peso do fluido deslocado. Então, todo o corpo que é submerso em um líquido fica sujeito a esta força vertical para cima. A existência desta força acontece por causa da diferença de pressão. Então, se você pega, por exemplo, que é o caso deste problema, e você pega uma esfera de plástico oca, pendura ela num barbante, numa corda, e deixa ela completamente mergulhada num certo líquido, tá? Então, o que vai acontecer existe pressão hidrostática na parte de cima, e existe pressão hidrostática na parte de baixo. Como a pressão aumenta com a profundidade, significa então que a pressão que existe na parte de cima é uma pressão que é menor do que a pressão que existe na parte de baixo. Então, como a pressão na parte de baixo é maior, essa diferença de pressão para cima vai surgir, vai fazer aparecer uma força para cima, e esta força para cima, que age para cima, é que nós vamos chamar de empuxo. E aí é fácil de mostrar que esta força vertical para cima, que nós batizamos de empuxo, tá? É igual ao peso do fluido que foi deslocado. Quando o corpo é colocado dentro deste líquido, ele vai deslocar uma quantidade de água para cima. Esta massa de água que subiu, ao você colocar o corpo aqui, ele tem uma certa quantidade de água que subiu, aumentou o nível. Esse aumento de nível que gerou aqui é uma massa que subiu. Essa massa que subiu vai gerar um peso sobre o fluido, e esse peso sobre o fluido vai ser responsável por aplicar uma pressão ao fluido. E esta pressão aplicada ao fluido vai pegar este corpo que está aqui e vai impulsioná-lo para cima com esta força que nós batizamos de empuxo. Na hora de calcular esta força, como empuxo é igual ao peso do fluido deslocado, então empuxo vai ser igual à massa do fluido deslocado vezes a gravidade. Como geralmente a gente não trabalha com massa, a gente geralmente trabalha com densidade, então vai ser a densidade do fluido deslocado vezes o volume do fluido deslocado, que geralmente, quando o corpo está completamente submerso, é igual ao volume do corpo, vezes gravidade, e essa é a expressão que a gente utiliza para calcular o empuxo. Vou abrir o microfone aqui, porque tem 3 mãos levantadas aí. Tá. E como isso aqui é força, força no sistema internacional tem que ser medido em newtons. Então, não sei quem foi que levantou primeiro. Carlos? Oi, Paulo. Eu gostaria de confirmar com você que achei que o telefone seria correto. Não é vaidade, não. Esse empuxo seria empuxo, você já falou, hidrostático. Porém, se for analisar também o empuxo aeronáutico, ou hidro não, essa aí é aeronáutico mesmo, né? O procedimento seria o mesmo, correto? Sim. Seria. É incrível, né? Porque as duas coisas têm a mesma relação, muito embora um mole, né, e o outro refresque. Não, mas na prática é porque assim, a gente acaba falando hidrostática, e logo quando eu começo o estudo,
O correto seria Ah. você falar mecânica dos fluidos, porque todos os conceitos que valem para o fluido água, valem para o Líquido, fluido né? gás. Líquido vale Ah, vale para o fluido gás. Então a palavra hidrostática acaba levando a noção de somente de água água. parada, o Isso. líquido parado, mas serve também Isso, para isso. gases. Todos os conceitos são Ah, aplicados em gases. Quando você pega um balão lá e dá um balão com gás hélio, com outro isso. gás Foi o pouco raciocínio que eu denso, tive também. esse balão também ele tende a subir pela mesma razão. O motivo é o mesmo. Tá? É a mesma Positivo. explicação. Ok. Certo? Só que assim, no caso dos gases, qual é a dificuldade? Por que a gente trabalha pouco em física? É porque os gases eles são facilmente compressíveis. Então, os conceitos na hora de trabalhar com gases devem ser um pouquinho diferentes. Porque para trabalhar na física básica com os conceitos de pressão, de um modo geral, a gente tem que supor que a densidade não varia. E a gente sabe que no caso de um gás, a densidade varia e varia muito. Qualquer pessoa sabe que se pegar uma bola de soprar e mergulhar essa bola de soprar dentro de um líquido, a pressão exercida pela água vai fazer com que a bola diminua o seu volume, porque um gás ele é facilmente comprimido, enquanto que a água ela não é facilmente comprimida. E aí todas as propriedades que nós estudamos na mecânica dos fluidos fica valendo. Charles e Laércio. Diga, Charles. Sim, professor. Eu estava olhando aqui. Eu estou achando até na mão demais, não sei se eu estou apressado, mas me parece que o impulso vai ser igual a tensão. Nesse caso daí, ele não dá impulso igual a tensão. E o peso da esfera está onde? Oi? E o peso da esfera? Ela não está completamente submersa? Tá. Ou tem essas ordens de peso da esfera. É porque eu só imaginei a força que está... Não, o peso já está sendo refletido na tensão, porque não é a força contrária. Não, vamos ser rigorosos. Tipo assim, Quantas eu tenho o forças, peso da esfera. quantas forças agem nesse corpo aí? Quantas forças agem? Sim. A força... Pressão hidrostática e atmosférica. Não, força. Pressão não é força. Ah, sim. Quantas forças agem? Sim. Gravidade. Não, vamos falar em teoria. Quando eu perguntar forças na mecânica, sempre é uma dessas aqui, né? Como a gente aprendeu lá. É força, peso, força normal, atrito, aí tem a força de tração ou tensão, força elástica e agora tem a força de empuxo. Tá? Então, quando eu falar força, tem que ser um nome desses aí, por enquanto. Não temos outras forças por enquanto, não. Então, peso normal, atrito, tração elástica e empuxo. Não vai ser peso. Então, nesse caso aqui, a gente vai observar, ó, todo o corpo próximo da superfície da Terra tem a força-peso. Não tem jeito. Tá? Então, existe o peso aqui atuando para baixo. Vou desenhar um peso um pouquinho deslocado aqui. Então, existe o peso. Eu falei, professor? Entendi. Aí você tem um fio. Mas você está desprezando o peso do corpo por quê? Qual razão? Ah, não, para mim o peso já estava implicando na atração. Mas aí... A atração não é reação? Reação de quê? Tipo assim, se eu tenho uma força para baixo, eu tenho uma reação, uma força de reação no sentido contrário, vetorial contrário, né? Não. Atenção não é isso? Não, a tensão não é reação devido ao empuxo. A reação do empuxo é outro empuxo. A reação da tração vai ser o somatório das forças que faz com que o corpo vá para cima. Não, Charles, não pensa assim não. Você pensa assim, ó. Toda vez que você for pensar em força aplicada, pense em qual é o agente responsável por aplicar, tá? Então, quando você olha, reação é outra coisa. Reação, você olha assim, ó, o corpo está próximo à superfície da Terra. Se está próximo à superfície da Terra, então tem força-peso. Tá? Então, isso aqui existe por causa da interação entre a massa da Terra e a massa do corpo. Quando é que tem normal? Quando está apoiado numa superfície. Então, aqui, porque existe, se tiver superfície, tem normal, não tem jeito.
Se tiver próximo à superfície da Terra, tem peso, a menos que não tenha massa. Tá? Próximo da Terra ou no campo gravitacional terrestre. Se tiver massa, não tem jeito, tem que ter peso. Mesmo que seja algo muito leve. Mesmo que seja uma bola de soprar com ar dentro, com hélio dentro. Tem peso, mesmo que esse peso seja pequeno. Se estiver deslizando numa superfície, tem atrito. Se tiver fio, tem tração. Se tiver mola, tem elástica. Se estiver dentro de um líquido, de um fluido, tem empuxo. Às vezes esse empuxo é desprezível. Aí você olha para lá e você vê que tem que ter empuxo, porque está dentro de um fluido. Tem que ter peso, porque está próximo da superfície da Terra. Tem que ter tração, porque tem um fio esticado. Então, o raciocínio seria o quê? Eu tenho um empuxo aqui, eu tenho a força de tração, 900. Eu poderia dizer que tração é igual ao peso da esfera, mais o peso do fluido deslocado, que vai ser igual ao... O peso do fluido deslocado, que vai ser... Nesse caso, eu vou usar a densidade da água. Não, a tração ela vai ser igual ao empuxo menos o peso. Peso mais tração é igual ao empuxo. Olha a soma vetorial. Peso mais tração é igual a empuxo. É mesmo. Então, tração é empuxo menos peso. Ok. Valeu, professor. Certo. Laércio. Diga, Laércio. Travou de novo. De novo? A tela parou quando você escreveu empuxo. Pelo embalo que o senhor tava aí, eu acho que o senhor escreveu mais coisa. Vamos lá. Stop. Play. Não consegui, por isso que eu não consegui entender quase nada. Aí. Vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Eu vou deixar o microfone dos três abertos. E você mesmo pode abrir e fechar o microfone. Porque aí quando travar, você me avisa logo. O professor travou, aí melhora. Então, Laércio, eu vou pedir a você agora que você silencie seu microfone. Clique no botãozinho verde. Pronto, silenciou. Então, agora você tem o controle do microfone. Você abre e fecha. Vou abrir o de Charles. E Charles, por favor, feche seu microfone aí. Fechou. E Carlos, fazer a mesma coisa. Carlos, feche seu microfone aí, por favor. Carlos. Aqui. Você clica no... Não, deixa eu falar com você antes, pode ser? Pode. Eu quero falar com você antes. Diga. Eu tenho lido sobre os fenômenos que a gente está estudando. E o atrito, né, que você falou ainda há pouco aí, seria a viscosidade. Mas ela não vai entrar aí agora, né? Não. Ok. Só entra na dinâmica. Quando a gente hidrodinâmica e com viscosidade. Normalmente em física a gente deixa a viscosidade para trabalhar na engenharia, em fenômenos de transporte. Só? Na física, se você pegar o livro aí, ele não bota a equação de Bernoulli com viscosidade. Ele só deduz a equação de Bernoulli a partir da energia. Me permita só um minuto. Para a lubrificação, a viscosidade era importante. Sim. E aí, isso é visto em fenômeno de transporte? Em física é física básica, né? A gente trabalha os conceitos. Entendo. E aí quando você vai... Ideal, quando você vai para a engenharia, o que o Charles falou, a gente considera o fluido ideal. Ele falou o fluido ideal. O fluido ideal é aquele fluido que você... Isso naquela videoaula sua que tem, falando o conceito de fluido ideal, aqui dizendo de compressibilidade. Nesse caso não tem atrito também. Tem várias coisas lá no vídeo, cara. O fluido ele tem que ser incompressível e rotacional. Então, ele não pode ser comprimido facilmente. Então, a densidade dele é constante. Mas às vezes você utiliza isso para gás. Sim, eu posso considerar para gás, desde que eu considere que, ao longo do meu estudo, a densidade do gás vai ser 1,3 kg por metro cúbico. Se eu fizer essa consideração, eu posso aplicar esse conceito sem nenhum problema. Então, ele tem que ser... Outra coisa também, Paulo? Só para concluir. Outra coisa também, até nesse problema... certo. Tem que ser densidade constante, tem que ser irrotacional, tem que ser não viscoso, desprezando o atrito interno e o atrito com o recipiente ou com outros dispositivos, outros materiais. Diga. Outra coisa também, nesse problema aí, o líquido está parado, né? No caso seria a água do fundo, está parado, porque a gente está falando de hidrostática nesse momento, é isso? Sim. Você está falando aí que o líquido seria rotacional e outras coisas. Eu ontem na segunda-feira comprei um brinquedinho para João Pedro,
que é uma esfera que tem 3 objetos dentro. Tem um mais pesado e 2 mais leves. Aí ele descobriu o seguinte, quando você gira a bola, joga a bola girando, e você segura a bola, o líquido fica girando dentro da bola. Não sei se você já viu isso. Alguma coisa. Não, é normal. Se Você já viu algo semelhante? Não vi não, mas assim, é fácil de imaginar. Eu vou levar e te mostrar. Se tem um fluido dentro da bola e você gira, por inércia o fluido continua girando dentro da bola. Isso. É natural. E aí, Você me dá um minuto para falar com... Você me dá um minuto só para falar com o João Pedro? Sim, sim. Vou silenciar aqui, tá? Ele está ouvindo. Ah, ele quer falar? Ele quer falar. Bola assim, quando joga ela acende. Ah, a esfera que eu estava falando com você agora. Ouviu? Certo, ouvi. Bom, assim, vamos nessa então. Silencie, por favor, seu microfone, Carlos. Ok. Pronto. Vamos nessa. Bom, então, letra A quer saber da gente. Deixa eu ver se eu voltei aqui. Esses bugs de parar a tela. A audiência viu. Bom, acho que voltou. Deixa eu mexer aqui. Continua parada, né? Vê aí, pessoal, se está continuando parada, por favor. Dá um retorno aí. O meu tá bom, né? Tá normal? Normal. Certo. Normal. Pronto. Então, Normal. eu quero saber na letra A qual é a força de empuxo. Então, recapitulando aqui rapidinho para a Laércio, que estava travado. Então, eu disse que o empuxo é uma força sempre. Força. E essa força, ela tem um valor do peso do fluido deslocado. E esse empuxo aparece porque o fluido está submetido a diferentes pressões. Na parte de cima a pressão é pequena, porque a altura da água é pequena. Na parte de baixo a pressão é maior, porque a altura é maior. Como isso aqui é uma bola leve, que está preso a uma corda, então para baixo existe a força de tração no fio, para baixo existe o peso, porque essa esfera tem peso. Tem massa, tem peso. E para cima tem o empuxo, que é o peso do fluido que foi deslocado. Tá? Esse fluido tem uma certa massa. Essa massa tem um peso, consequentemente. Então, esse peso do fluido deslocado vai fazer aparecer esse empuxo aqui para cima. Letra A pergunta para a gente, calcule a força de empuxo exercida pela água sobre a esfera. Toda vez que ele faz essa pergunta, o que você precisa, basicamente, é apenas calcular qual é o peso do fluido que foi deslocado. Aí você olha, como é que eu calculo isso? Você pega a massa do fluido deslocado e multiplica pela gravidade. Ah, mas eu não tenho uma massa. Você sabe a densidade da água, você sabe quanto é o volume deslocado e você sabe quanto é a gravidade. Então, você pode calcular a letra A diretamente usando a fórmula do empuxo. Tá? Então, qual vai ser o empuxo deslocado? O empuxo vai ser igual à densidade do fluido, a densidade da água, 1.000 kg por metro cúbico. O volume do fluido deslocado é igual ao volume do corpo, porque o corpo está completamente submerso. Então, 0,650 vezes a gravidade, que é igual a 10. Então, com isso, você calcula facilmente aqui qual é o valor do empuxo. Alô? Professor, não sei Diga. se aí aconteceu, mas aqui aconteceu de novo. De novo, cara? Pô, tá chato hoje isso aqui, viu? Stop. Play. Vamos lá? Empuxo é igual a 1.000 vezes 0,650 vezes 10. Hã? O meu tá travado, professor. Tá travado. Eu acho que isso está acontecendo por causa da gravação. Deixa eu interromper a gravação aqui.